Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT e transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. Dos erros aos grandes acertos é basicamente o que a gente debate, discute, conversa com nossos entrevistados, com nossos amigos, pessoas que eu admiro, que eu sempre trago aqui para te ensinar, te mostrar a realidade. Não é só o que aparece na internet, mas o que está por trás disso. Quem são essas pessoas, quais histórias delas e quais as pivotadas da vida. Esse programa, o nome já diz, Pivotando. E hoje eu trago um professor de verdade. É um professor que tem muito ensinamento sobre empreendedorismo, sobre a prática, tem várias imersões, mentorias, mas ele começou lá atrás. Bem jovem, montou uma escola e essa escola se transformou em algo gigante, que ele é, segundo ele, a quarta geração de educadores da família. Mas ele veio lá de Goiás, hoje se instalou em São Paulo e é uma grande referência, inclusive para mim e para minha família. Senhoras e senhores, meu amigo Gilberto Augusto. Isso aí. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esse programa seja um programa enriquecedor, que te agregue muito na vida das pessoas aí. Muito bem, já começou dizendo que a gente está aqui para alguma coisa importante, né, Gilberto? Agregar na vida das pessoas. Isso Tem aí. gente que aparece, que fala para o seu próprio ego. É, Você é um dos caras que eu conheço que sempre está preocupado em servir, em sim. ajudar quem está assistindo. Então, eu tenho certeza, pode pegar seu papel e sua caneta aí, que tenho certeza que esse programa será uma aula. E como tudo que o Gilberto faz é sempre no sentido de ajudar as pessoas a melhorar a sua vida, seus negócios, suas empresas, não é isso, Gilberto? É isso aí. Hoje você tem uma grande empresa de educação chamada Space Edu, É. né? Hoje a gente tem um ecossistema educacional que envolve escolas de ensino básico, então tem do ensino infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e pré-vestibular. Daí pula o ensino superior, universidade eu não tenho. Aí tem uma escola de negócio que é a Space Edu, que ajuda aí empresas na parte de marketing, gestão, vendas. Então eu educo aí desde 3 anos de idade até os 80 anos de idade. 80 anos de idade. Olha, ninguém pode vir aqui no Pivotando sem falar o que é pivotar para você. Então, Sim. essa é a primeira pergunta que eu te faço, Gilberto. Pivotar para mim é recalcular a rota. Eu acho que todo mundo na vida tem que ter uma visão, né? Provérbios 29:18 diz que um homem sem visão é um homem sem futuro. Então, com 13 anos de idade, eu decidi que eu queria ser professor e dono de escola. Por quê? Porque seu pai era? Sua mãe era? Porque eu sou a quarta geração de professores da minha família. Só que todo mundo da minha família sempre foi muito pobre. Então, eu cresci vendo luz sendo cortada, água sendo cortada. Eu falei, eu não quero ser um professor pobre, eu quero ser um professor rico. E eu percebi que para eu ser rico, eu tinha que ser o dono da escola. Então, eu comecei a estudar tudo no site do Sebrae, que você imaginar, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, ainda com 13 anos de idade. Então, quando eu passei ali no vestibular, com meus 17 anos, passei em Química na UNB, sou formado em Química, eu já tinha Isso em Goiânia. eu passei na UNB em Brasília. Brasília, UNB Brasília. É, Mas você era de Goiânia. eu sou de Goiânia, só que eu busquei ali as melhores universidades de Química do Brasil, era Unicamp e Brasília, Brasília ficava mais próximo da minha família. E dali, assim que eu me formei com 23 anos de idade, meu objetivo não era montar a escola, meu objetivo, a minha visão com 14 anos de idade era montar a escola com 33 anos. Então eu escrevi no papel, planejei, fiz tudo. Só que com 23 começou a acontecer um movimento no Brasil, que os vestibulares começaram a ser substituídos pelo Enem. Então você fazia lá uma universidade, uma USP da vida, ou fazia um UFG, um UNB. Daí começaram a sair esses vestibulares e entraram o Enem. E eu falei, gente, qual que é o cursinho que prepara para o Enem? Que é um tipo de prova diferente, né? Eu falei, não tem nenhum. Porque tinha preparo para cursinho. Tinha o preparatório pré-vestibular comum, Pré-vestibular. Que tem até hoje, que inclusive. tem até hoje. Mas como a maioria dos vestibulares foram substituídos pelo Enem, eu falei, eu acho que eu vou abrir minha escola agora e ela vai chamar Prepara Enem. Uhum. Você viu uma oportunidade, tinha um Isso, problema para ser resolvido, foi lá como bom empreendedor, foi lá e fez. isso, Mas você disse que fez vestibular aos 17 anos. foi. Até lá, você teve o sonho de ter uma escola própria e ser rico, professor rico aos 13. Para Isso. você ter o sonho de ser professor rico, qual era a tua referência? Você lembra? Eu tinha pregado na parede ali do meu quarto, eu tinha o Chaim, que você deve conhecer, o Chaim Sim, claro. Zahrer, tinha o Seu Digênio era dono do Objetivo, da Objetivo. Unip, e tinha o Janguier.
Você, então, tinha eles como referência. Tinha como referência. Eu queria ser um grande empresário da educação, né? Tá. Então eu tinha aqueles 3 ali pregados na minha parede, falei assim, é ali que eu quero chegar. Então você tinha uma referência, você foi, como falou, foi lá fazer todos os cursos do Sebrae, Sim. aprendeu tudo sobre empresa, É. tinha eles como referência e aí começou a seguir a sua jornada, trilhar a sua jornada. Desde 13 aos 17, que você passou no vestibular aos 17, você trabalhou em alguma coisa? Eu planejei sempre as minhas escolas. Eu sempre Mas, foquei muito em estudar. estudar. Então, É. seu pai e sua mãe te proporcionavam isso. Isso. Como minha mãe era professora de escola boa ali em Goiânia, eu tinha bolsa, né? Tá. Então eu sempre estudei em escolas boas por conta das Da bolsa bolsas da que sua minha mãe. mãe E seu ganhava. pai? Meu pai, ele consertava transformador de eletricidade Tá. na rua. Não era professor? Não, Ah, então a trabalhava. geração de educadores veio por parte da sua mãe. Veio por parte da minha mãe. Do meu pai também, porque a mãe do meu pai era Ah, professora. também. Então só meu pai que não é professor dessa Certo. história toda. Aham. Então, meu pai trabalhava na Companhia Energética de Goiás, né? Ele consertava transformadores. Então, o dinheirinho que sobrava ali, ele sempre investia na minha educação mesmo. Então ele investia em você. Sim, Então, sempre foi. ele embarcou no teu sonho de ser dono da escola? Não, na verdade não. Na verdade, eu não contei isso para ele não, porque Mas contou para sua mãe? contei para minha mãe, que quando eu resolvi falar isso para ele, superficialmente ele falou assim: "Eu não tô pagando escola para você virar professor. Família inteira é pobre, você tem que ser médico." Tem que ser médico, engenheiro, alguma coisa que dê dinheiro, né? Então, ele mandou Acho eu que ser médico. isso é uma... Muita gente que está aqui assistindo, pivotando hoje, ouviu isso. Sim, Né? Ouviu de alguma forma o pai, a sim, mãe, o avô dizer isso. Né? sim. Aí, Mas eu e não é que escrevi. seu pai não queria seu bem. Pelo contrário, ele queria Pelo que contrário. você fizesse dinheiro. Né? Sim, eles querem segurança pra gente. Então, o concurso público, a medicina, como você sempre vai arrumar trabalho ali, eles querem segurança. O que o pai mais quer pro filho não é sucesso, é segurança, por incrível que pareça. Hoje eu tenho escola e, em vez do pai perguntar qual que é o sistema de ensino que a gente usa, qual que é o professor, como é que são as instalações, ele pergunta se tem aplicativo para ele medir se o filho está entrando na catraca ou não da escola. Ver se ele está indo para a escola. Para saber se ele está saindo, se ele está entrando. Ele quer ter controle sobre o filho. Então, olha o que o pai se importa. Isso, né? até hoje? Até hoje, até hoje. Hoje ainda é assim. As objeções do pai antes de matricular um aluno, uma delas é saber se ele tem controle sobre a entrada e saída. Que coisa. Bom, você foi 17 anos, então, estudando, aplicando e com um sonho na parede, com teus Sim. ídolos na parede, e você olhando assim, eu vou ser algo assim. Sim. E aí, quando você entrou na faculdade, antes de se formar, você se formou primeiro, química, ou o Prepara Enem veio como? Veio quando? No final da formatura? Quando eu entrei na universidade, eu entrei com 17, as aulas no UNB começavam em março. Só que eu já comecei a dar aula em janeiro, antes de entrar na própria faculdade. Aula de quê? De química. De química. Então você estudava química e dava aula de química. Aula particular. Não, aula em escolas mesmo. Ah, é? Mas você tinha... Como é que você dava aula sem o certificado? É porque é o seguinte, desde os 14, quando eu entrei no ensino médio, eu já sabia que eu queria ser professor. Aí eu comecei a puxar saco de todos os meus professores. Então, fiquei amigo de todo mundo. Na hora do recreio, eu ia para a porta da sala das pessoas pedir pão, não sei o quê, para ficar amigo deles. Daí, assim que eu entrei na universidade, porque você não precisava formar, tem muitos estagiários, coisas, né? Daí eu saí entregando currículo em 200 escolas, porque eu era um excelente estudante de ensino médio, então eu sabia muito química. Mas eu entreguei em 200 escolas para ser monitor, plantonista, professor. E teve uma escola lá no Garavelo, na Aparecida de Goiânia, que é ao lado de Goiânia, que me contratou, pagar R$7 a hora. Eu falei, tudo bem. Daí eu lembro que eu montei minha grade na UNB, eu tinha aula na UNB segunda, quarta e sexta. Então, você tinha terça e quinta. Isso, terça e quinta. Então eu pegava o golzinho em bola do meu pai, que ele me emprestava, ele ia a pé pro trabalho. É porque Goiânia para Brasília é o quê? 1h30? 2 horas. 2 horas de carro, então só para você entender a diferença aí, tá? Então, eu comecei a dar aula em Brasília, em Goiânia e em Anápolis. Anápolis é no meio do caminho, Brasília e Goiânia. Então, eu ia e voltava para Brasília 3, 4 vezes por semana. E dando aula, sem parar. E começou a fazer seu dinheirinho. E comecei a fazer meu dinheiro. Eu, com 22 anos de idade, eu já ganhava ali R$20 mil como professor. Isso é um salário muito bom para professor. Então, você estudava na UNB, que é gratuito? É pública. Pública.
ganhava em torno de, já estava lá nos 20 mil reais, foi aí que você disse, estou fazendo meu pé de meia, já dá para eu começar a implantar, a ter a minha escola, é isso? Na verdade não foi assim, foi assim. Eu já ganhava dinheiro, tinha uma vida muito boa, mas quando eu vi a oportunidade do Enem, eu falei, eu preciso antecipar meus planos, porque é uma excelente oportunidade, é o mar azul, não tem ninguém falando sobre isso. Daí eu montei um cursinho preparatório para o Enem, que as aulas a princípio eram só os domingos. E em aí, Goiânia? Em Goiânia. E eu aluguei uma salinha para 50 alunos. Isso depois da formatura ou antes? Foi com 23, assim que eu me formei, eu já fiz isso. Já fez isso? Tá? Foi no mesmo ano, ali. Então, pós-formação, você já montou a Prepara Enem? Então eu formei ali em junho, ali no UNB. Em agosto eu já montei o Prepara Enem. Daí aluguei uma salinha para 50 alunos. Aí a aula começava no domingo, que é quinta-feira. Tinha 30 alunos matriculados. De quinta até domingo, saiu para 30 para 500. Uau! Mas assim, onde você comunicava, onde você divulgava isso? Outdoor. Outdoor? Então você já lançou o Prepara Enem com uma estratégia de comunicação. Já. Porque quem está assistindo não consegue entender como é que esse cara saiu da faculdade, porque tem gente aqui nessa situação. Sim. Sai da faculdade, já monta um pré-vestibular da vida, um Enem, pré-Enem, e já bomba. Sim. Não, teve uma estratégia. Tem. Assim, como eu te falei, eu estudo pelo site do Sebrae desde os 13, né? Certo. Então, eu estudei um pouquinho sobre comunicação, sobre marketing, branding. E o que chama aluno é professor. Professor bom, nessa área de cursinho, né? Então, o que eu fiz foi, eu entregava panfleto na porta de todas as escolas e eu coloquei outdoor em Goiânia inteira. Eu tinha uns lotinhos na época que eu vendia os lotinhos para investir nisso. E aí eu colocava a cara dos professores todos. Então assim. você escolheu bons professores e colocou bons nomes nos seus outdoor. Sim. E esse nome bom, famoso, de matemática, de química, seja lá o que, ele aparecia lá. Ele aparecia. E esses professores, quem eram os seus professores? Eram os meus professores. Os caras que você puxava o saco. Sim. De repente, esses caras passaram a depender de você para também fazer um dinheiro extra. E eu sempre falei isso para eles, desde os 14. Falei, você vai dar aula para mim. Então você profetizou lá da vida deles e aconteceu. Sim. Então essa divulgação trouxe alunos. Trouxe alunos. Então, já era online ou ainda tinha que ligar no telefone? Não, eles faziam matrícula num prédio que tinha a sala alugada. Na recepção eu coloquei uma menina aí que fazia a matrícula dos meninos. Só que como saltou de 30 para 500, eu tive que alugar salas de cinema para fazer. Para poder para dar aula. Para dar aula. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma parceria com o Shopping Bougainville, lá em Goiânia. Falei, de manhã não tem sessão. Exatamente. De manhã você usava para dar aula. Isso. Aí, domingo de manhã, eu dividi 2 salas de 250 para cada. Tive que digitalizar todas as aulas para aparecer em slide, né? O professor não tinha como escrever num quadro. E aí, as aulas foram todas em slides. Daí, o Prepara Enem saiu disso, que eram só os domingos, depois para um cursinho normal, com aulas de segunda a sábado. Depois veio o COP, que é o Colégio Prepara Enem, que é o ensino médio. Depois expandiu para outras fases, depois começou a crescer para outras cidades. Então, hoje o COP, Colégio Prepara Enem, nasceu do sala de cinema. Nasceu na sala de cinema. E depois ele foi para um prédio? Foi para um prédio. Quantos anos depois? Foi 6 meses depois. 6 meses já depois. Então você faturou muito, né? Foi. Você deu um resultado impressionante, né? Foi. Nessa hora, usando o gol bola do velho ainda. Exatamente. E o que você disse a ele? Olha, conquistei, consegui alguma coisa. Eu escrevi uma carta para ele. Foi? Sabe? Me conta dessa carta. Eu escrevi uma carta para ele. Quando eu falei para ele que eu queria ser professor, contei meus planos sobre ser dono de escola, ele não concordou com aquilo. Daí eu escrevi uma carta para ele, falei, aos 33 anos eu vou ser muito rico e eu vou dar a vida que você quiser, para você e para minha mãe. Eles são separados, né? Mas já eram separados? Já eram separados. Quando você escreveu essa carta? Sim. E você estava com quantos anos nessa época? Nessa época eu já estava com 18 anos. 18, tá. Já tinha entrado na faculdade? Já então tinha você começado só a dar falou aula. para ele o teu sonho quando entrou na faculdade? E já comecei a dar aula, né? Ele falou assim, que história é essa de dar aula? Foi quando ele entendeu que você estava dando aula. Você vai trabalhar na Teuto, porque ele achava que eu estava fazendo química, porque minha tia é dona da Teuto, que é a indústria farmacêutica. Então ela sempre falou assim, nossa, que bom que o Juninho, eu sou o Juninho lá, né? O Juninho está fazendo química, ele vai vir trabalhar. O Gilberto Augusto é o nome do seu pai? Gilberto Augusto Nogueira é o nome dele, eu sou o Gilberto Augusto Nogueira Júnior. O Juninho vai vir trabalhar na Teuto, aí meu pai achava que era isso. Mas aí
a gente discutiu lá, ele não concordou, aí eu escrevi uma carta, falou, vou te dar uma vida de rei com 33 anos. Acabei que eu dei essa vida de rei com 25. Porque com 23 eu montei a escola. Sim, aí então vamos lá. 23 montou a escola e você comunicou ele? Aí que Sim. você fez? Pai, vem ver aqui, vem ver Não, as aulas. eu nada? mandei ele trabalhar comigo. Ah, foi? Foi. Falei, ó, eu não tenho dinheiro, eu preciso começar a empresa. O dinheiro que eu tinha eram uns lotinhos, que você sabe, que eu vendi tudo, investi em comunicação, não tem dinheiro nem para pagar folha, não tem dinheiro para contratar funcionário. Então nós vamos limpar o chão da escola antes do aluno chegar. Não, mas limpar o som da sala de cinema. Ou já é quando você montou? Não, aí já quando eu montei o cursinho. Quando você montou o cursinho, você foi montar o prédio, aí você chamou ele para trabalhar com você. É. Então, primeiro você validou, testou, validou no cinema, deu certo. Sim. Fez os primeiros faturamentos, só que era uma matrícula mais uma mensalidade, não é isso? Sim. Era um curso de 4 meses só, né? Porque era um curso do segundo semestre e o Enem começava ali no início de novembro. Eu tinha agosto, setembro, outubro e um pouquinho de novembro então, só. Então o cara, quando ele fazia a matrícula, ele pagava os 4 meses já, não? É, pagava os 4 meses. Antecipado ou ele pagava Antecipado. todo mês? A gente recebia cheque. Ah, não. Então não era à vista, era um parcelamento. É. Certo. Então, por isso você não tinha o dinheiro, você tinha a receber o dinheiro. Sim. E com esse cheque, com esse parcelamento, você, lá, quando passou o primeiro Enem, você já foi pro prédio. Sim, já fui pro prédio. Só que quando você vai pegar um prédio grande ali na região do setor Marista, que é a região mais nobre de Goiânia, é bem caro o aluguel. Aí você tem que montar toda uma equipe realmente de escola, porque no cinema eu utilizava tudo ali do cinema que dava, né? Eu fazia a maioria das coisas, então eu tinha que montar uma empresa. Tinha uma estrutura. É. Então, quando você tem que montar uma empresa mesmo, tem muito capital inicial para você investir. E eu não tinha esse capital. Daí eu saí pedindo dinheiro para um monte de gente. Ó, investe em mim. Ninguém queria investir em mim, até que arrumei um amigo meu lá da maçonaria lá. E esse cara do agro falou assim, não, vou botar um dinheirinho em vocês. Colocou 250 mil no começo da escola. Deu para 3 meses, Kepler. Depois eu não tinha mais dinheiro para pagar folha. Daí, não sei se você já empreendeu aí na sua vida, você conhece a palavra agiota, factory, Serasa. refinanciar o carro 4 vezes. Então, eu tive que fazer tudo isso para levantar dinheiro para pagar folha, sabe? E não foi durante 1 ano, foi durante 3 anos. Então, durante 3 anos, a COP, Isso. Colégio Prepara Enem, ficou patinando e ficou ralando, e teu pai te perturbando, trabalhando com você, dizendo, era para você, vai trabalhar numa empresa, isso não sei o quê. Era assim, o COP ele tinha um custo fixo muito alto, que eu pagava a maior hora-aula dos professores. Então, era uma escola rica, muito rica, com a maior mensalidade de Goiânia, os melhores professores. Era a melhor escola de Goiânia. Mas já era uma escola ou era preparação de Enem ainda? Era um preparatório de vestibular. Continuou com preparatório de vestibular? Continuou. Tá. Mas já no terceiro ano já foi para o ensino médio. Então, mas depois de 3 anos, depois que você estava mais estabilizado. Durante 3 anos ficou nessa luta. E eu não estava estabilizado ainda não. É porque eu vi a oportunidade de montar o ensino médio. A gente estava muito em alta, sabe? Aí eu tive que comprar outro prédio na frente. Mas o primeiro prédio foi alugado? Foi alugado. Não comprou? Não você comprei. Alugou. Certo. E tava ali assando e comendo. Aí no outro, me endividei de novo ali para conseguir comprar. E quando eu falo de endividar, gente, é assim, sábado à noite, eu e minha atual esposa, que era minha namorada... Mas você casou quando? Era namorada? Era namorada. A gente tá junto há 11 anos. 11 anos, tá. Daí, eu lembro que sábado à noite a gente juntava moeda para comprar Cheetos e Smirnoff Ice pra gente assistir um filme à noite. Então, era o dinheiro que tinha ali sobrando. Então, eu passei 3 anos, João, sentindo sangue na boca todos os dias. Aquele gosto de ferrugem. Mas você era professor também. Você dava aula. Eu dava aula também, dava aula. E aquela história, né? Você dá aula, entra gente para você assinar contrato, então misturava o tempo inteiro os papéis de dono com o professor. Vai falar sobre isso, muito bom. Isso. Daí logo não tinha mais como eu ficar dando aula, que alguém tinha que gerir a escola. Eu arrumei mais 4 sócios. Para o ensino fundamental ou para tudo? Para tudo. Para tudo. Para tudo. E aquele 250 mil inicial lá do investidor, ele virou sócio ou você terminou? Ele virou sócio. É sócio até hoje, Luiz Antônio Brito, um grande amigo. Ele que nos momentos ali de crise sempre colocava dinheiro na escola, cobrando o jurozinho dele, é claro, né? Normal. Mas aí depois de 3 anos passando por isso, aí eu fiquei rico da noite pro dia.
Depois de 3 anos passando por isso, ou seja, depois 6 anos depois. Não, 3 anos. Desde quando eu abri o Prepara Enem, foram 3 anos sem atingir o break-even point, sabe? Sem atingir o ponto de equilíbrio. Então era só pagando dívidas, só pagando banco, só pagando financiamento, então não sobrava dinheiro. Aí quando a gente conseguiu pagar tudo isso, Sobrou dinheiro. sobrou muito dinheiro. Porque, na verdade, tinha um faturamento, só Tinha. que as contas toda truncada e o negócio não sobrava nada. É só para orientar quem está nos assistindo. Às vezes você tem um bom faturamento, mas você não gere corretamente seu caixa. Às vezes gasta com outras coisas e quando você fez um equilíbrio financeiro foi que você viu o dinheiro sobrando. Sim. Certo. E o que você fez com esse dinheiro sobrando? Aí primeiro eu comecei, aí eu comprei uma casa para minha mãe, aí eu dei uma casa de presente pro meu pai. Aí teu pai disse assim, pô, ô Júnior, agora deu certo, não foi? Aí eu pedi para ele ler a carta na minha frente. Então ele não tinha lido a carta ainda. Não. Essa carta você tinha deixado ela onde? Eu tinha deixado ela numa gaveta. Na sua gaveta ou na gaveta dele? Na minha gaveta, na casa dele. Na casa dele, no meu gaveta, quarto. no seu quarto guardado. É. Você ainda morava com ele? Morava. Você e ele? É. Não era morava com a sua mãe, morava com ele? Não, só eu e ele. Tá. Então, esses 3 anos que eu passei ali com dificuldade, que ele trabalhava comigo, a gente morava junto, né? E ele sempre falava, filho, como é que nós vamos pagar a conta de luz esse mês? Falei, pai, vou dar um jeito. E ele me cobrando, aí até que eu aluguei um apartamentozinho em outro lugar, porque eu não aguentava tanta pressão dele me cobrando. Você alugou em outro lugar para você ou para ele? Para mim. Para você. Aluguei um apartamentozinho flat bem pertinho da escola, né? Para ir andando e tal. Para ir, E aí, porque eu realmente não aguentava a pressão, a cobrança do meu pai. Você, uma parte nessa história toda que eu quero continuar e eu quero essa sequência, porque ela é muito importante para as pessoas entenderem o que você é, né? Você tem um QI elevado? Você fez algum teste de QI? Você tem hiperfoco? Você tem TDAH? Você é um cara gênio? Você já fez tem algum diagnóstico? Não. Eu sou só uma pessoa assim, apaixonada por estudar. Estudar. Se eu pudesse escolher o que você quer fazer da sua vida, me dá livro, eu vou para o alto da montanha e ficar lendo. É isso que eu queria fazer. Você não tem nenhum outro. Então você fez tudo como uma pessoa normal, você não é um gênio, você não é um superdotado. Nem um pouco. Não, eu tô falando isso só para as pessoas entenderem que às vezes ele faz isso porque ele é isso, ele tem essa inteligência, QI, não sei o quê. Não, nunca fiz teste em nada. Já tentaram me rotular de um monte de coisa, sabe? Mas eu não acredito muito nessas coisas, não. Pelo tanto que eu estudo e pelo tanto que eu me dedico, eu acho que o segredo do resultado que eu tenho é por conta desse esforço, sabe? Você, inclusive, falou aqui que lá atrás você se debruçou sobre todo o material do Sebrae. Exatamente. Então, você estudou, você foi a fundo. Tem uma história peculiar aí, que eu nasci no início de 1988, né? E a gente morava próximo de um lugar, João, que aconteceu um acidente radiológico do Césio 137. Não sei se você lembra dessa história. Que vazou material radioativo. Sim, eu me lembro disso. E você morava perto desse ano? Eu morava perto. E aí minha mãe estava grávida de mim, né? E ela teve exposição ao material. Daí, quando ela foi no médico, o médico falou assim, dona Vachi, eu recomendo que a senhora aborte, porque as mães grávidas estão correndo risco de vida e os filhos todos vão nascer deformados. E aí minha mãe, como uma boa cristã, né, filha de pastor, falou assim, doutor, se Jesus Cristo morreu na cruz por filhos que ele nem sequer conhecia, por que eu não vou morrer pelo meu? Então eu não vou tirar meu filho. E aí minha mãe resolveu não me tirar e eu nasci. Daí tem gente que me conhece, que me vê assim, nossa, você é muito inteligente, não sei o quê. Eu falei, talvez foi por conta da radioatividade. Pode ser. Talvez. Por bem, né? Por bem. Mas... Pela coragem da sua mãe, pela dedicação e pela fé dela, Deus te deu outros atributos. Então, se tiver alguma explicação, é essa. É essa. Muito bem. Bom, mas de qualquer forma, você teve sucesso no COP, alugou um outro ponto, começou o ensino fundamental, o teu pai leu a carta. Sim. E aí, o que ele disse da carta? Ele falou assim, não tem como te parar. Porque na carta eu escrevi que eu ia dar tudo aquilo para ele com 33.
E eu construí minha escola com 23. Com 26 anos eu já era milionário. Certo, ou seja, 3 anos depois. Então, com 33, na verdade, eu já estava com outra vida já. Tinha pivotado, daí essa história vai ser boa aí. Então, o COP cresceu, ele foi para outras cidades também. Então, eu escalonei uma escola, né? Então, escalar um negócio ali nos Estados Unidos, né? Muita tecnologia e tal. Escalar negócio no Brasil é um pouco diferente, né? Você vai Escalonar, né? você vê as pessoas mais ricas do Brasil, é dono de banco, dono de agro, dono de Ambev, cervejaria. Então, eu aprendi como se faz, é como se fosse um modelo de franquia. Então, eu cresci com rede própria. Você montou suas próprias escolas. Isso. Tudo em Goiás? Tudo em Goiás. Tudo em Goiás. Então você foi entrando para o interior de Goiás. Sim. Aí eu comecei a fazer M&A. Eu comecei a comprar escolas. Ah, tá. Aí você entendeu que comprar escola era mais rápido do que montar escola. Sim. E muitos desses diretores e donos de escola não estavam meio que patinando e com problemas. Como você já tinha feito o seu próprio modelo, você entendeu que se você comprar aquele prédio, aquela estrutura, e aplicar o seu modelo, é isso? Sim. Então, por isso que você fala aqui como se fosse uma franquia, né? Sim. Então, o que eu fiz foi... O posicionamento da minha escola sempre foi performance, né? Então, a gente já aprovou mais de 16 mil médicos nas melhores universidades de medicina do Brasil e do mundo. Então, com preparação de Enem, isso. Você formou, que você diga, você deu... Eles entraram na faculdade de medicina através do teu ensinamento. Exatamente. Então, o COP, ele continuou muito forte em preparação para o Enem. Sim. Até hoje? Até hoje. E o nosso foco é mais medicina, porque Goiás tem muito disso, né? O pai quer que o filho passe para medicina. Isso está mudando um pouco agora, mas a gente tem esse histórico. Daí, o que eu fazia? Eu ia nas cidades do interior de Goiás, eu via qual que era a escola com maior nota no Enem. Aí, a escola com maior nota do Enem, eu fazia uma oferta de compra. Do ensino fundamental? Do ensino médio. Do ensino médio. Geralmente eram escolas que tinham pré-vestibular e ensino médio. Tá. Daí eu chegava no dono da escola e falava, quero comprar a sua escola. Aí via e tal, tinha uns passivos ali trabalhistas, tinham algumas coisas. Daí eu fazia uma negociação, mantinha ele com 20%. Tá, para ele operador, né? Para ele ser um sócio operador e diretor da escola, porque os pais confiavam sempre no diretor. E eu ficava ali com 80% do negócio. E eu montei meu próprio sistema de ensino, que é o sistema de apostilas. Esse aí eu vendi para o Brasil inteiro. Não, então, mas aí, com esse sistema de ensino é o que levava, quando você entrava numa nova escola, você já aplicava esse sistema de ensino. Isso em 10 anos, até o 33. Isso. Em 10 anos você comprou ou ampliou quantas unidades? A gente foi para mais de 10 unidades. 10 unidades com o nome COP. Isso. Entre ensino médio e pré-ENEM. Pré-vestibular, pré-ENEM e também com os ensinos fundamentais. Também 1 e 2. no fundamental. Tá, o teu pai continuou trabalhando com você? Não, eu tive que demitir meu pai, cara. Teve que demitir o pai. Tive que demitir meu pai. Porque foi uma história muito engraçada, porque... Enfim, os colaboradores começaram a reclamar que ele era muito altivo e queria... Ele não é dono e parecia que era dono. Falei, pai, você não precisa mais disso. Você pode viver uma vida tranquila aí, você está com 65 anos. Eu nem posso te empregar mais, inclusive. Daí eu aposentei meu pai ali, né, naquele momento. Mas em relação ao sistema de ensino é bacana, porque é o seguinte, eu criei um sistema de apostilados preparatórios para o Enem. E eu vendi isso para mais de 140 escolas no Brasil. Então eu era o cara da pastinha. Certo, você visitou várias escolas no Brasil. Sim. E o que você aprendeu nesse período dessas visitas? Porque você não ia só para vender o método de ensino, você também aprendia um bocado, né? Eu aprendi, principalmente que o Brasil ele é feito não de profissionais empreendedores, mas de empreendedores corajosos. O cara, sem saber o que foi lá e fez. Então, o dono da escola era uma senhorinha ali que não sabia nada do que era um DRE, não sabia nada de nada, sabe? Mas tinha um propósito educacional. Então, a maioria das escolas são sim, elas são bem amadoras, né? Elas não têm ambição de crescer. Quantas escolas tem no Brasil de ensino fundamental, ensino médio? Não tem esse dado. Não tem? Esse dado muito, preciso, são milhares, é muita coisa. E você vendeu para muitas escolas? Eu vendi. Foram para 140 escolas até a editora Moderna comprar. O sistema de ensino. O sistema de ensino de apostilas. De apostila. Esse método era pré-ENEM ou ele era tudo? Ele era tudo. É porque o ensino médio inteiro, ele teve que mudar o seu currículo focado no Enem. Ah, tá. Então, para já, quando
Só explica para quem não conhece. Antigamente o vestibular era uma prova. Hoje ele vai ganhando pontos ao longo do curso, ao longo da... O vestibular antes, você tinha que aprender sobre matemática, química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, redação e história da arte. Daí isso mudou para ciências humanas, ciências da natureza, matemática, linguagens e redação. São 5 áreas do conhecimento. Então a gente teve que mudar ali um pouco do currículo do ensino médio para focar nessas áreas do conhecimento e não mais em disciplinas. Então eu fui o primeiro a criar um material apostilado para ensino médio e pré-vestibular focado nas áreas do conhecimento. Tá. Então, como eu fui o primeiro, eu saí na frente vendendo para todas as escolas do Brasil inteiro. Aí logo uma grande editora comprou esse sistema de ensino nosso e hoje é do Grupo Santillana, que é uma empresa multinacional bem grande. Então, eu fui fazendo M&As, comprando escolas, vendi meu sistema de ensino e com 33 anos, muito rico, ganhando muito dinheiro, eu resolvi vender metade das minhas ações nas escolas. Para quem? Para os meus próprios sócios. Para os próprios sócios. Tá. Eu então, porque você tinha geralmente 80%, 70%, 90%? Não, eu tinha 20%. Não, depois. Eu tinha 20%. Essa história é boa de a gente contar. Não, é porque, veja, agora há pouco você falou que chegava no interior e comprava 80%, comprava e deixava o sócio com 20%. 80... E isso ao longo dos anos foi invertendo, é isso? Não, 80% quando eu falo é dos sócios. Né? Não é eu só. Tá. Porque o COP, o Preparaninho, quando nasceu, João, eu tinha um problema. Eu tava ali passando uma maquiagem antes de entrar aqui, né? Quando eu abri a escola e eu ia entrevistar os pais, geralmente escola, o pai vai na escola conhecer junto com o filho, né? Aí quando o pai entrava na minha sala, ele falou assim, você é aluno? Bem novinho, né? Eu era muito novo. Aí o que eu fazia? Eu tinha muita espinha, né? Eu passava a maquiagem da minha mãe para tampar. Minha avó já tinha falecido, eu peguei uma aliança dela, colocava a aliança dela para parecer que era casado, né? E usava umas roupas de linho do meu pai. Tá. Para parecer que era mais velho. Mais velho. E aí eu vi que eu tinha essa objeção, assim, o pai não confiava tanto nesse menino tão novo. O que eu fiz? Falei, cara, eu preciso trazer a pessoa de maior autoridade que tem nessa cidade para chancelar a escola. Daí eu trouxe a minha diretora, que foi minha diretora nas escolas que eu estudei, que era a professora Oscalina, tinha já seus 65 anos de idade, foi secretária de educação, um monte de coisa. Daí eu dei 20% da escola para ela. Falei, você vai sair do dinâmico. Como chancela, como medalhão, né? Falei, você vai sair aí do dinâmico onde você tá. Você foi minha coordenadora, você sabe o tanto que eu sou aplicado, agora eu quero você aqui como dona. E ao mesmo tempo fui atrás de um sócio alemão, professor de matemática, financeiro, raiz, cara que sabe muito de finanças, foi o Alexandre Pulig, e o Cristiano Siqueira, que é um outro sócio que é pedagogo mesmo, raiz. Tá, então o sistema COP você tinha um percentual, não era todo seu? Não era todo meu. Tá, entendi. Então, e aí, com o passar do tempo, quando você fez 33 anos de idade, você entendeu o quê? Eu entendi o seguinte, começou a pandemia, né? Então, 2020. Isso. Então, quando veio pandemia ali, eu digitalizei a escola muito rápido. Porque eu já sabia sobre marketing digital, eu já vendia cursos online. Eu tenho um curso chamado de Aprovação 360, né? Então, sempre voltado a essa história da aprovação, né? Do ensino. Isso. E aí, quando veio pandemia, eu consegui pivotar muito rápido a escola, digitalizei, tinha estudo já na escola. E você fazia o que na escola exatamente? Você era, além do professor, você era só gestor? Só gestor. Eu já não era mais professor. Já não era mais professor. Nesse aspecto, eu queria chamar a atenção de quem está assistindo. Tem que escolher um lado? Porque o cara que é o médico, ele é o dono da clínica. A pessoa que é o professor é o dono da escola. Como é que foi isso para você, essa tomada de decisão? É a mesma coisa de você deixar um rio fluir. O rio, naturalmente, ele vai fluir para onde ele tem que fluir. Ele vai fluir para onde na sua potência, não que no seu conhecimento. Então, é natural, porque você está ali dando aula e de repente um monte de gente entra, o professor assina esse contrato, não sei o quê, aconteceu um problema, não sei o quê, eu tinha que sair da sala de aula para resolver. Então, já não dava mais para ter esses papéis. Então, o papel de professor, eu tenho que estar totalmente focado em preparar uma boa aula, em corrigir prova, em estar ali presente com os alunos. Agora, o papel de dono é resolver pepino o tempo inteiro. Então, era problema que acontecia o tempo inteiro e esse pepino, eles queriam quem resolvesse, e era eu. E não eram os outros sócios? Os outros sócios, cada um tinha
Por que eu chamei sócio? Porque cada um tinha o seu superpoder e tinha sua função. E complementaram o negócio. E o sucesso do COP foi por conta dessa complementariedade. Exato. Então, isso é uma grande dica, tá? Porque eu enxerguei isso muito cedo. Eu tinha que formar meus Power Rangers ali. Meu grupinho de sócios, cada um com seu super talento, que conseguisse me complementar. Porque o grande diferencial da minha escola era a personalização que eu tinha para os alunos. Todo aluno que entrava na minha escola, Kepler, eu fazia um algoritmo de aprendizagem dele. Então, eu sabia quais eram as inteligências múltiplas que ele tinha, os estágios de aprendizagem e as forças de potência. Baseado nisso, eu montava um plano de estudos para cada aluno e eu revisava esse plano de estudos com eles a cada 21 dias, baseado nas notas. Então, era uma coisa muito personalizada. Daí eu contratei depois 14 psicólogos que me ajudavam a fazer isso. Até hoje o COP é assim. Todo aluno que entra tem um plano de estudos específico para ele. É como através de um assessment. Exatamente. De um assessment tipo do perfil dele, e aí a partir da inteligência dele você vai ajustando o aprendizado. Exatamente. Daí por isso que eu passei tanto aluno assim, porque cada um é olhado milimetricamente no seu perfil específico. Né? Daí com 33 anos eu resolvi, estava na pandemia, eu estava literalmente sem nada para fazer. Eu morava... mas o que você fazia com dinheiro? Você comprou uma casa nova? Você vivia de que forma? Porque você casou? Casei. Não, digo, claro, casou, mas eu digo, você era namorado na época que montou e tal, e casou com quanto tempo depois? Eu casei, rapaz, com 27 anos. Tá? Então, 6 anos depois de casado, você com 33, 6 anos de casado. E você então teve uma casa, comprou uma casa melhor? O que você fez nesse período de riqueza? O que você fez com o seu dinheiro? Eu investi eu chamo de BIA, né? Que é Bolsa, Imóvel e Agropecuária. Então, em Goiás é comum a gente investir em vaca, em terra, né? Imóvel também. Nunca ganhei muito dinheiro com imóvel, não, mas sempre investi em imóvel também. Mas eu tinha muito dinheiro para investir na compra de outras escolas. Certo. Então, geralmente, quando eu ia comprar outra escola, os sócios colocavam dinheiro ou pegavam dinheiro de banco. Então, eu tinha dinheiro para comprar. Então, geralmente, eu conseguia ter mais porcentagem em outras escolas que a gente comprava. Então, eu comecei a investir nas próprias empresas mesmo. E comecei a investir em outros modelos de negócio. Eu tenho uma indústria farmacêutica hoje também. Aí, a partir daí, você começou a investir em outras coisas. Foi. Tá, entendi. Então, com 33 anos de idade, você já estava estruturado. Já estava estruturado. A pandemia chegou, a empresa estava preparada para isso. Estava, e eu estava sem nada para fazer, morando lá num condomínio maravilhoso. Falei, gente, eu preciso fazer outra coisa da vida. Aí foi quando eu tive uma reunião com o Janguier, pelo Zoom. Ele queria comprar minhas escolas. Que era um dos caras que você tinha colocado lá atrás como meta. Era um dos caras que eu tinha como modelo. Aí entrou na reunião eu, o Jânio e o Janguier, né? Daí eles queriam comprar minhas escolas, eles estavam ali no momento de querer expandir para ensino médio, que eles têm faculdades, né? E aí eu falei, a gente quer montar 52 escolas em 5 anos. Esse era o plano? Aí, deles ou seu? Meu. Deu. Aí eu falei, você já estava com 10? Aí eu falei pro Janguier isso, ele falou assim, não, vamos montar em 2. Eu falei, não tem como montar em 2, a gente não tem capital para isso. Eu falei, não, eu tenho capital para isso. Eu falei, não, eu não vou vender, a gente pode ser sócio, eu posso comprar sua empresa daqui uns anos, mas eu não vou vender não. E daí a gente ficou amigo e eles me contrataram ali como um conselheiro em 2021 para montar o braço digital deles, que era o Gold Digital, né? Você deve lembrar. Lembro, é verdade. Então, eles me contrataram. Porque você era muito bom de digital, né? Eu era o cara da Hotmart na época que tinha a menor taxa de reembolso e a maior taxa de conclusão de cursos. Certo. Eu não era o que mais vendia, porque meu curso era mais barato, era para estudante. Então, o faturamento meu não era o maior, mas eu era o cara de cursos com a maior taxa de conclusão e menor número de reembolso. Isso era além da escola, do COP, ou era via COP? Era além da escola, era só meu isso. Aí era pessoa física. Aí você montou uma empresa para isso? Isso, eu montei a Aprovação 360. Tá, né? Que era esse material que estava na Hotmart como treinamento digital, digamos. Isso, era um curso online que ensinava estudantes, principalmente de escola pública, a estudarem e passarem na universidade pública.
Então, daí foram milhares de alunos do Brasil inteiro. Onde eu viajo tem médico, eu não preciso nem pagar plano de saúde. E principalmente médicos, né? Principalmente médicos. Porque é o vestibular mais concorrido. Então, o estudante que procura esse tipo de preparação é o estudante que quer se preparar para algo bem difícil. Então, a gente passa muito aluno em ITA, IME, que são faculdades de engenharia muito difíceis. O COP ele é high school também, então ele prepara para a Ivy League, para todas as instituições americanas. Para a instituição americana também. Daí, quando eu vendi metade das minhas ações ali com 33 anos, aí eu montei a Space Edu. Certo. Aí o Space Edu já foi em São Paulo? Já foi em São Paulo. Então você, no digital, depois dessa conversa com o Janguier, você disse, eu vou para São Paulo ver o mercado. Foi assim. Mas quando você veio para São Paulo, já veio com a cabeça de Space Edu ou cabeça de copy? Não. Ou cabeça de Hotmart, de Emprega 360, não, como é? Aprovação 360. A história real foi o seguinte. A Hotmart me chamou para palestrar no Fire. Mas Fire é BH. Porque eu era um infoprodutor que vendia muito, Sim. né? Daí ela me colocou para palestrar lá no Hotmart. Mas você já dava palestra, assim? Não. Eu nunca tinha aparecido pro mundo. Era só os estudantes mesmo. Eu tinha 500 mil seguidores, todo mundo adolescente. Uhum. Daí eles me chamaram para dar uma palestra. Cara, como que você consegue uma taxa de conclusão tão alta? E aí eu expliquei o que eu fazia, learning experience. Falei, gente, eu não sou infoprodutor, eu sou professor de verdade. Eu sei como gerar engajamento dos alunos, eu sei como é dar aula e tal. E ali eu conheci um tal de Marcos Paulo. Ele chegou lá em mim, bateu no meu ombro e falou, tudo bem? Você é o Gilberto, né, de Goiânia? Eu falei, sou. Falei, eu lanço Pablo Marçal. Falei, Pablo Marçal? Quem que é Pablo Marçal? Quem é esse, né? Eu não sabia. Isso era lá em 2018, 2019. Aí eu falei, não conheço não. Falei, não, vamos marcar depois pra gente encontrar e tal. Daí o Marcos Marques morava no meu condomínio, lá em Goiânia. Daí o Marcos Marques um dia pedia câmera minha emprestada na época e tal. Aí um dia ele me ligou e falou assim, amigo, eu tô indo na sua casa levar um pessoal. Aí o Marcos Marques chegou lá em casa com o Pablo e com o Marcos Paulo. E tal, não sei o quê. E eu começando... já sei. Então aí o Pablo, quando veio para São Paulo, disse, bora para lá também, que lá que é o mercado. Foi isso, não? Foi quase. Aí eles começaram a falar assim, Gilberto, você tem que ensinar o que você faz, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu montei minha primeira imersão lá em Goiânia. Só que quem fez minha primeira imersão em Goiânia foi Marcos Paulo, Marcos Marcos, Paulo Cuenca, essa galera toda grande. Então comecei ensinando para os grandes. Daí, na hora que eu terminei a imersão, 2 dias, era o Plano Europa. Certo. Na época. Daí, eles falaram, cara, você tem que fazer isso em São Paulo. Eu falei, tá bom, vamos fazer em São Paulo. Aí o Paulo me chamou para fazer com ele e o Marcos Paulo. Aí eu comecei a fazer o Plano Europa em São Paulo. Eu dava os 3 dias de imersão, o Pablo falava 30 minutos, o Marcos Paulo mais 30 minutos, e eu que falava os 3 dias, né? Aí dali comecei a conhecer Cris Arcangeli, comecei a conhecer você, comecei a conhecer um monte de gente. O G4 me convidou para fazer a parte online deles todas em 2021, que estava em pandemia, eles tinham só a imersão e gestão 4.0. Eu falei, a gente precisa de alguém forte em digital que sabe muito de educação. Eu já estava trabalhando com a Cera Educacional nessa época. Daí o G4 me convida para estruturar a parte online deles. Então, dali eu fui trabalhando ali com um monte de gente. Mas você já tinha se mudado? Não tinha me mudado. E aí você chegou para tua mulher e disse, vamos mudar. Eu tava morando na casa do Marcos Paulo, você acredita? Praticamente. Eu dormia lá, ele me chamava para dormir lá. Aí eu falei, amor, eu tô morando em São Paulo, eu tô aqui há 15 dias, pô. Então a gente tem que mudar para cá. Certo. Daí continuamos com a casa em Goiânia, mas compramos uma casinha em São Paulo. Daí temos os 2 Hoje lugares. Tem os 2. Tem os 2. Hoje você vai quando? Fica mais em São Paulo, obviamente. Eu fico por volta de 20 dias em São Paulo e 10 em Goiânia. Então todo mês você fica em torno de 10 dias em Goiânia. Então você ainda é sócio da COP? Sou. Ainda é sócio da COP. E minha indústria farmacêutica está lá também em Goiás. Certo. E a rede de drogarias está lá também. Tá, então o que veio primeiro foi a indústria farmacêutica, como o primeiro investimento fora do ramo educacional. Depois veio as drogarias. As drogarias para escoar a produção dessa indústria farmacêutica. Essa foi a ideia. As drogarias eram do Diogo, né, meu sócio. Daí a gente montou a indústria depois. Aí a indústria, o que a gente queria ali, realmente... Hoje a gente está em 35 mil PDVs. Então, primeiro veio a drogaria? Primeiro veio a drogaria, depois a indústria farmacêutica.
E a indústria farmacêutica ela já existia ou montou do zero? Não, montando do zero. Montou do zero. É. Tipo farmácia de manipulação? Na indústria farmacêutica normal. Indústria normal. Faz remédio, faz suplemento. Entendi. Tudo. A gente tem a especialidade em MTC, que é Medicina Tradicional Chinesa. Então, é um tipo de RDC ali no mercado farmacêutico que é bem específico, assim, é pouca gente que lida com isso porque é difícil fazer. Então, pegar a farmacopeia chinesa, traduzir ela, então... E para provar na Anvisa, não é fácil. Aí a gente lançou o Forte Magre é a berberina, que é o Ozempic em cápsula. Então, foi o 7º produto mais vendido do Brasil no IQVIA. Na onde? No IQVIA, que é uma plataforma que mostra todos os dados da área da saúde. Tá. Então, Forte Magre é R$80. Forte Magra. Forte Magre. Magri. É. M-A-G-R-I. Isso. Magri. Forte Magri. Que é um produto da sua indústria. Isso. Que substitui o Ozempic. Que é como se fosse uma cápsula. É o Ozempic em cápsula. Ozempic em cápsula. E tem o mesmo efeito. Tem o mesmo efeito. Entendi. Daí a gente revolucionou esse mercado aí do emagrecimento com o Forte Magre. Isso qual foi o ano? Isso foi 2023. 2023. Tá. E depois veio 24, veio o Monjaro Forte pro Brasil. Né? Muita gente tomando Monjaro e tal, mas o Forte Magra, ele atuou no mercado de classe média. O Forte Magre, ele tá paralelo a isso aí, porque tem aqui o Monjaro, tem o Ozempic, tem o Wegovy, só que eles custam R$1.000, o Monjaro R$5.000. O Forte Magre custa R$80. É bem barato. Então, tudo que a gente faz é para democratizar o acesso. Sim. Igual o Venvance. O Venvance custa R$300, R$400. A gente tem o Juba de Leão. Juba de Leão? Que faz o mesmo efeito. Então, o Juba de Leão é um cogumelo chinês. Então, ele faz o mesmo efeito ali que uma lisdexanfetamina. Não que é o princípio ativo do Venvance. Do Venvance. Mas não é uma anfetamina. É um cogumelo. É um cogumelo, ou seja, natural. Então, a medicina tradicional chinesa ela é milenar. Então, os caras sabem muito lá. Então, tem o Cordyceps, o Ganoderma. Então, a gente tem hoje mais de 70 produtos no nosso mix. E você vende aonde esses produtos? Na sua drogaria, em qualquer lugar? Eu só tenho 6 drogarias. Tá. E eu vendo mais eu tenho 35 mil drogarias hoje no Brasil que compram Forte Life. Que compram. Forte Life é o nome da indústria. São 100 mil drogarias no Brasil, então a gente está em 35 mil. Está em 1/3. Espalha bastante. É bem... Por isso que onde eu vou lá no Empreende Brasil, estava em Natal, estava em Cuiabá, eu tenho sempre um slidezinho que eu mostro lá o kit de alta performance do empreendedor, que é o Juba de Leão, o Ganoderma e o Cordyceps. Falei, pode procurar na Panvel, na Nissei, na Droga Raia, que você vai encontrar isso. Você toma isso? Eu tomo. Olha aí, olha. Vai ter que gerar publicidade aqui. Qual é a diferença, então, de tudo que você fez? Você tá em 3 mercados, 2 iguais, né? Que é a indústria, a farmacêutica e a drogaria, basicamente o mesmo mercado. O outro mercado é a educação. Qual foi o mais desafiador para você? Eu sou químico, né? Então, para você não teve muita dificuldade na parte de saúde. Não tive muita dificuldade porque eu sou apaixonado em farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética, montando aquele monte de equação química lá. Eu gosto muito disso. Aprovei 16 mil médicos. Eu sou da área da saúde também. Esses médicos todos já saem receitando já os produtos seus. Exatamente. Cara, bom, aí nasceu a Space Edu em São Paulo. A Space Edu ela nasceu por quê? Porque eu já estava ensinando um monte de gente e eu queria construir uma escola. Tudo que eu faço é escola, né? Não é o Gilberto Augusto, é escola. Já pensando em equity, que eu aprendi com você no seu livro, inclusive. Então, montei Space Edu. A princípio era só eu que dava ali as imersões. Então, tem uma imersão hoje que chama Programa Escala de Negócios, tem uma mentoria que chama Mapa. Agora eu fundi esses 2 produtos e eu criei o PMS, que é o Programa Mentor de Sucesso. Agora eu estou formando mentores. Tá. Por quê? Porque é igual na minha escola. Então, começou Você eu ali... formou professores, formar mentores. Na minha escola também eu tenho um programa de formação de professores, que hoje em dia não tem mais gente querendo ser professor. Então, eu tenho que pegar estudantes ali de direito, de farmácia, de nutrição e trazer eles para um programa de formação de professores, sabe? Para continuar tendo mão de obra qualificada para crescer minhas escolas. Entendi. E você ainda continua sócio da escola? Continuo sócio da escola, participo do conselho. Participa do conselho. Uma vez por mês na reunião. E o que é que hoje o teu tempo está maior no Space Edu do que nas outras negócios? Hoje está principalmente no Space Edu. Então, seus sócios operam as outras empresas? Exatamente. O Space Edu é o teu dia a dia? É o meu dia a dia. E o teu coração está nele? Onde tá está? O que você gosta mais de fazer? Qual é a sua... Se você fica feliz fazendo? Eu gosto de ensinar, João. Ensinar.
Ensinar. Na sala de aula. Eu em cima de um palco, com um microfone, se deixar eu passo 3 dias sem beber água, sem comer. Que massa. E qual é dessas atividades que você faz, que você tem quantos filhos? Eu não tenho filho ainda. Tem filho ainda. Mas se você tiver filho, o que você queria que seu filho fosse? O seu pai, lembra? Seu pai queria que você fosse médico. É. Né? E você? Se você tivesse um filho, você queria que ele fosse o quê? Eu quero que meu filho, eu vou desenvolver ele em 3 grandes frentes. Em hard skills, soft skills e tech skills. Então, hard skills que eu vou ensinar para ele é lidar com o dinheiro. Então, como se fosse uma administração, mas ele não vai entrar na faculdade para aprender isso. Eu já vou começar a ensinar isso para ele antes. Até porque a faculdade não ensina muito isso. Em termos de soft skills, eu vou ensinar para ele otimismo, conexão social, resiliência, coragem, visão. E em tech skills, tudo de programação e IA que eu puder passar para ele, eu vou passar. Então, eu tenho esse triunvirato aqui que eu vou ensinar para eles. Seja ele, seja ela, sejam eles e elas. Então eu já tenho meu programinha de formação pronto, os meus filhos, sabe? Que é basicamente um pouco do que também você ensina no Space Edu para os teus alunos. Esse triunvirato aí é muito do que você entrega, né? Logicamente numa outra linguagem, né? Sim. Qual é o teu sonho? Meu sonho, João, é mudar o Brasil através da educação, sabe? Então eu acredito que a política ela tem um efeito muito grande sobre isso, mas eu acredito que a educação ela muda a política. Não é a política que muda a educação. Então, os educadores eles precisam se levantar para a gente criar um movimento que o povo tem que ter mais acesso a uma sabedoria, sabe? O povo ele não pode ser dependente. O povo ele tem que ser capaz de produzir sua própria riqueza. Então, a gente ainda vive num país assistencialista. Tem uma célebre frase do John Kennedy em 1960, quando ele assumiu ali na frente da Casa Branca, ele falou assim: "Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country." O contrário. Então, eu não quero saber o que seu país vai fazer por você, eu quero saber o que você vai fazer pelo seu país. Que essa é uma coisa que todo mundo pensa e o que o país faz por ele. Né? Você, olhando os empresários aí fora no mercado, muitos que vão te procurar também, o que você poderia dizer para ele em termos de educação empresarial? Então, o que ele precisa aprender hoje? Quais são os passos o cara que não tem muito escolaridade, não é nem escolaridade, mas conhecimento? Tá. Né? Como é que ele começa a buscar conhecimento? Você falou que começou pelo Sebrae. Sim. Você foi lá e procurou tudo sobre marketing, sobre venda, sobre gestão. Como é que o empresário está nos assistindo que negligenciou, digamos assim, os estudos, ou esse tipo de conhecimento? Por onde ele começa? O que ele precisa saber? Tá. Hoje eu tenho um currículo já bem estabelecido. Né? Na minha época eu não sabia por onde começar. Então, enfim, comecei por gestão e tal. Mas hoje, pensando em matérias, primeira coisa que você tem que estudar é finanças. Se você não entender sobre dinheiro, você nunca vai conseguir administrar a empresa. E finanças empresariais básicas. Então, chega ali e sabe o que é um fluxo de caixa, um capital de giro, até como montar uma DFC, um demonstrativo de fluxo de caixa, um DRE. Primeira coisa. Segunda coisa, vender. Venda. Tem que aprender a vender. Então, venda é sobre treinar vendedores, é sobre canal de distribuição, é sobre ter um bom produto, é sobre ter linhas de receita diferentes. Então, vendas. Aí depois você começa a ter problema. Poxa, tá saindo dinheiro por aqui, dinheiro por ali, eu não tô vendo direito. Aí você começa a organizar. Gestão. Aí bora estudar gestão. Gestão de pessoas, gestão de processos, sistemas. Aí depois disso, você vê que você está embarrigado nas vendas. Aí falta demanda. Aí você tem que usar marketing. Que marketing é o que gera demanda para vendas. Daí, se você pegar esse quarteto aqui, que é finanças, vendas, gestão e marketing, o resto você contrata. E na verdade, você precisa saber ou você precisa saber fazer? Você precisa aprender para não depender e não ficar refém. Então, o marketing, por exemplo, ele tem que saber minimamente os indicadores que ele vai metrificar. Porque hoje minha gestão é baseada em indicador. Então, todo dia, 5h30 da tarde, eu tenho minha reunião comigo mesmo para analisar os indicadores de todas as empresas. Como é que estão os resultados? Então, assim, até o RH, por exemplo, eu tenho 2 indicadores-chave, que é clima e retenção.
Então, minha RH, ela sabe que se ela não bater um clima ali acima de 8 e uma retenção acima de 6 meses, ela está fora da empresa. Assim como o vendedor ali que não bate as metas, ele está fora. Eita, Gilberto, você fala nas palmas da sua mão 5 dicas. O que que você quer dizer com isso? É, tudo que Eu eu já ouvi alguns eventos, você sempre leva a sua mão, aí você levanta a mão aí. O que você quer dizer com isso? tudo que eu ensino cabe na palma da mão. Certo. Então, por exemplo, eu ensinar branding, né? O que é marca? Marca é memória, atenção, repetição, coração e alcance. Você cabe na mão. Você tem que ser simples. Então, quando você quer... Existe uma diferença que é de sistema de ensino e sistema de aprendizagem. Exato. Então, tem gente que sobe no palco, quer palestrar para inflar o ego. Eu não. Quando eu subo num palco, eu quero fazer com que as pessoas aprendam. E para elas aprenderem, eu preciso transformar aquilo que é sofisticado e complexo em algo simples. Se eu passar lá os 16 passos do RH, ela não vai lembrar. Mas se eu fizer uma palminha da mão ali, fizer um acrônimo, um mnemônico, uma coisinha que ela faz sinestesicamente ali junto comigo, ela vai aprender mais. Então, essa é a diferença de um palestrante e um professor. Por isso que eu falo que eu não dou palestra, eu dou aula. Né? Não, eu comecei esse papo aqui falando isso, né? Que você ensina muito. Várias conversas que a gente teve, né? Sempre você está deixando um ensinamento poderoso para os amigos, para as pessoas daquela conversa. Não é somente uma conversa, é uma aula pelo teu perfil de professor e basicamente você, através da tua história aqui hoje, contou a sua história, mas deu aula dos seus passo a passo, como você fez. Sempre isso aqui, depois aquilo ali. Você desenvolveu uma habilidade e uma história que tem início, meio e fim. E assim, muita gente não sabe, vê você no palco, mas não sabe toda a tua história. Sim. Você não consegue contar a tua história. E aqui no Sim. Pivotando de hoje, você contou essa história toda. Espero que você a gente consiga ter inspirado muita gente que assistiu, né? É isso aí. Muito então, bem. Comece com um sonho, não precisa ter dinheiro, você só precisa ter um sonho e uma coragem, que o dinheiro aparece no meio do caminho. Isso é o que eu quero te pedir agora. Eu queria que você deixasse exatamente uma dica final para quem está nos assistindo. O que você pode dizer para um empresário, para um investidor, para uma empresa, para um aluno aspirante de uma formação? Sim. É assim, sonhe grande e muita gente vai querer impedir que você realize esse sonho. Muita gente vai te desacreditar, mas eu preciso que você entenda que se você tem uma visão muito forte, já aconteceu. É só uma questão de tempo. E uma frase que eu sempre carrego para minha vida, João, é assim: pressão é um privilégio. O mundo só pressiona quem é capaz de entregar. Então, se você hoje se sente pressionado, parabéns, você é um privilegiado. A forma mais nobre e bonita de você falar que você confia em alguém é cobrar ela. Porque você não vai cobrar de uma pessoa que você não espera algo. Então, pressão é um privilégio, empreendedor vive sob pressão, mas esse é o privilégio da gente conquistar coisas que poucas pessoas vão conquistar. Então, esteja disposto a fazer o que poucos fazem para ter a vida que poucos têm. Uau, muito bom. Eita, que bacana, tá vendo? Olha, pressão é privilégio. Você não nasceu para ficar acomodado aí, seguro. Você nasceu para enfrentar desafios, né? É isso aí. Muito bom. Bom, todo mundo que vem aqui recebe um presentinho do Pivotando e eu queria deixar esse presentinho para você. Legal, obrigado. O Pivotando te traz esse presentinho personalizado aqui, Gilberto Augusto. Legal, faltou obrigado. só o Júnior. Legal. Esse é seu nome. Essa canequinha aí com o seu nome. Obrigado, Pra muitíssimo você guardar lá obrigado. na prateleira. Legal. E sempre que você lembrar do Pivotando, as entregas que você deixou aqui pra gente hoje, agradecer você por isso. Né? Isso é uma startup de dados variáveis, presentes corporativos, para Legal. que a gente possa... você pode presentear todo o teu corpo de alunos e tal. Vamos fazer. Porque aqui no Pivotando é assim, a gente não é aqui só eu falo e você escuta, aqui você interage. Tem um QR Code aqui na tela, você pode participar do pivotando.tv.br e responder perguntas e ganhar prêmios sem sorteio. Pivotando você consegue participar, interagir. Muito bacana você ter vindo aqui, viu, Gilberto? Obrigado, obrigado. Legal. E você que assistiu, gratidão pela sua presença. Na próxima semana a gente volta com mais um convidado especial para te ensinar, te ajudar, te apoiar, para te inspirar, meu irmão, porque é isso. A vida, é bom a gente olhar o que as pessoas fazem para a gente, não é para encurtar caminho, mas para modelar, não é? Isso. A história não é copiar.
Isso. É modelar. Muito bem. Até a próxima semana com Pivotando aqui, gravado nos estúdios do SBT e transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. Tchau!